Quando sair o ETF de Bitcoin, algumas altcoins também vai subir junto com o Bitcoin e a maioria vai ficar para trás. E dentre essas altcoins que vai subir muito com o ETF de Bitcoin, na minha opinião, o Ethereum vai ser a altcoin que mais vai se beneficiar com a aprovação de ETF de Bitcoin. Isso porque o ETF de Ethereum também já foi solicitado junto à SEC, e se sair ETF de Bitcoin, aumenta a expectativa de sair ETF de Ethereum. Com isso, investidores também vão aportar para se antecipar a saída de ETF de Ethereum. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre a possibilidade de grande valorização no Ethereum, deixando a maioria das altcoins para trás. Hoje a gente tem diversas altcoins subindo muito e Ethereum também subindo 3, 4% aproximadamente para o dia de hoje, e existe a possibilidade de uma valorização bem mais expressiva para o Ethereum, e a gente vai estar falando sobre isso e sobre pontos de oportunidade aí no Ethereum que ainda dá tempo. Se você não está posicionado no Ethereum, ainda dá tempo de estar comprando algumas posições em Ethereum, tendo em vista que o Ethereum pode estar se beneficiando do ETF aí de Bitcoin. Tá bom? A gente vai falar também sobre Bitcoin e mais algumas altcoins aí que vai estar te dando oportunidade para essa semana, tá bom? E hoje a gente vai ver também mercado tradicional. Temos dados importantes aí para mercado tradicional para o dia de hoje, como o índice de preço lá para os Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. Isso é positivo, tendo em vista que o PCE estava vindo nos últimos meses estável, saindo no valor esperado, e para esse mês veio abaixo do esperado, diminuindo ali a inflação, isso medido pelo PCE lá para os Estados Unidos. Isso traz uma perspectiva positiva para o mercado de alto risco, mas como é um fechamento de novembro, ou seja, novembro, lá para janeiro vai sair o de dezembro, a gente vai ter o fechamento aí de mercado para o anual, para o ano de 2023, para a abertura de 2024. Então essa é uma perspectiva que pode não descer tão satisfatoriamente para os investidores, porque não foi um fechamento para o anual esperado, um fechamento positivo para o anual, mas para mensal foi um fechamento positivo e interessante. A gente vai ter mais volatilidade, temos mais dados para serem divulgados aí ainda esse ano, então é importante a gente estar acompanhando aí os próximos dados, tá bom, pessoal? Ou seja, ainda há aquela indecisão de como vai ser a abertura do próximo ano. Por isso que a gente tem o Bitcoin caindo um pouco aí para o dia de hoje. Mas, quando vamos observar aqui título e dólar, a gente vai ver que título e dólar está precificando dados positivos para mercado de alto risco, ou seja, investidores saindo de renda fixa. A gente tem o dólar rompendo aquela região de fundo em 102, indo em direção ao nosso alvo em 99. Com esse alvo aqui em 99, a gente vai ter alto risco subindo muito. O que eu quero dizer com alto risco? Quero dizer ação, índice, ouro e mercado cripto. Então a gente vai ver que, por exemplo, o Dow Jones subindo bastante, rompendo alta máxima histórica, como já aconteceu. A gente vai ter o ouro subindo também bastante, como já está acontecendo, para vir buscar nova alta máxima histórica, já está em nível de alta máxima histórica, tá? Falta pouquíssimo aqui para ele romper essa região de alta máxima histórica e vir buscar a alta máxima histórica desse ano e de toda a história do ouro, que está aqui em 2.145 dólares por onça. Com essa valorização de alto risco, obviamente, mercado cripto vai ser beneficiado porque está dentro do mercado de alto risco. Então, o semanal para Bitcoin vai ser muito importante para que a gente tenha essa valorização ainda esse ano, tá bom? Quando eu falo de valorização, não necessariamente eu estou falando aqui de valorização que vai acontecer amanhã ou até o fechamento dessa semana. Eu falo de valorização aí para médio prazo. Essa valorização para alto risco é uma valorização esperada, grande valorização esperada para agora 2024. Para essa semana e para a próxima semana, a gente precisa desse rompimento aqui. Rompimento de 44.300. Por quê? Veja que 44.300 é uma resistência semanal, onde o preço do Bitcoin segurou por 3 semanas, e no gráfico diário também. No gráfico diário a gente tem uma região que mostra para a gente diversos padrões, tá? Desde cunha, padrão de bandeira, até mesmo um padrão aqui de rompimento dessa região desse canal e um pullback para uma continuação até o próximo alvo em 48. Ou seja, o que a gente precisa estar observando nesse momento como o principal para uma grande valorização aqui para Bitcoin e também para as altcoins é o rompimento de 44.300. Enquanto ele não rompe 44.300, a nossa valorização ela vai sendo postergada mês a mês, semana a semana. Por quê?
para uma continuação de valorização, a gente precisa dessas confirmações. Ou seja, rompimento de topo para mostrar para a gente que há uma pressão compradora e que essa pressão compradora é uma pressão constante e crescente. Enquanto ele não rompe, a gente não tem essa pressão compradora constante e crescente, tá bom? Ele chegou em uma região de resistência, não conseguiu romper no diário, e a gente consegue observar isso em times menores também, time de 4 horas, por exemplo. E no gráfico de 4 horas, a gente tem um esboço aqui bem importante, porque ele pode estar formando aqui um padrão de bandeira, e não necessariamente é um padrão de bandeira. Por quê? A gente precisa da confirmação para que a gente tenha o padrão sendo concretizado, tá, pessoal? Enquanto ele não rompe para cima, ele também não caracteriza e não confirma esse padrão. A gente tem a formação, mas o rompimento aqui vai confirmar para a gente que de fato era um padrão de bandeira. E ao romper esse padrão, aí sim a gente tem a confirmação e operações também. Operações aqui em Bitcoin e operação principalmente em altcoin. Por quê? A gente tem dominância do Bitcoin caindo. E quando temos dominância do Bitcoin caindo, os trades de curto prazo vai para as altcoins, porque vai ganhar mais mercado do que o Bitcoin. Ou seja, as altcoins vai subir mais que o próprio Bitcoin. É importante você estar observando isso para quando for pegar ali um trade de curto prazo, por exemplo, tá bom? Então, para um trade de curto prazo aqui, eu espero esse rompimento de 44.300 no Bitcoin. Para um trade de médio prazo, eu espero também esse rompimento de 44.300 no Bitcoin. Obviamente, eu tenho alguns tradezinhos bem pequenos e algumas altcoins, mas são trades mesmo para possivelmente pegar uma valorização rápida se vier a acontecer com esses dados positivos, mas um trade mais efetivo e uma mão mais pesada vai vir com o rompimento de 44, porque ele rompe semanal, rompe diário, rompe gráfico de 4 horas também. Quando a gente vai ver o gráfico de 1 hora, o que a gente tem? No gráfico de 1 hora é importante a gente estar observando pontos de liquidez. Como o mercado tem pouca liquidez nesse momento, os pontos de principal liquidez serão pontos buscados por institucional para captação de liquidez e mais compra para tentar surfar o próximo ciclo, tá bom? Então, como ponto importante de liquidez, a gente tem essa região entre 43.400 e 44.200, 44.300. A gente vai observar essa região porque, rompendo o topo aqui, a gente tem diversos trades. Swing trade, a gente tem position trade, a gente tem day trade, trade em Bitcoin, trade em diversas altcoins principalmente, mas enquanto ele não rompe, a gente não tem trade em long. E se por algum motivo o Bitcoin conseguir romper essa região de 43.300, alvo aqui embaixo nesse ponto de liquidez em 42.200. Sim, existe a possibilidade do Bitcoin voltar até essa região, principalmente se ele romper esse fundo aqui, tá bom? Se ele conseguir romper esse fundo, eu vou ficar de olho, vou acompanhar o Bitcoin e trades eu vou pegar aqui nesse ponto de liquidez. Quando ele confirmar essa captura de liquidez e passar a subir, mostrando aqui algum padrão de continuidade para tentar vir buscar no mínimo esse topo aqui em 44.200. Então, eu tenho um trade aqui no fundo. Trade aqui no fundo, oportunidade no fundo em 42, com formação de base, trade de rompimento de topo, mostrando que a gente tem pressão compradora, pressão contínua e crescente com o rompimento desse topo aqui, tá bom? A gente vai observar volume também, tá? Volume de 23 bilhões. É um volume interessante porque ele está segurando em um nível que ele percorreu todo ano. Ele não caiu tanto no volume, mostrando que a gente ainda tem negociadores comercializando Bitcoin. E isso é importante a gente estar observando. Porque se ele rompe aquele topo e o volume sobe para 30, 35, 40 bilhões, mostra para gente que esse volume é um volume comprador e um volume crescente. Então a gente vai observar volume também para estar pegando trade em rompimentos, tá bom? Vindo para as altcoins, aqui no Bitcoin, essas são as oportunidades para você, tá? E confirmado em todos os times. 1 hora, 4 horas, diário e semanal. Vindo para as altcoins que também vai nos dar boas oportunidades, a gente tem aqui Ethereum como uma ótima oportunidade para estar acumulando para montagem de carteira. Porque o Ethereum, na minha opinião, vai ser uma das altcoins que mais vai subir com a aprovação de ETF de Bitcoin. Se for aprovado de fato o ETF de Bitcoin agora em janeiro, a gente vai ter o Ethereum ganhando muito mercado porque a institucional vai começar a preceder o movimento para Ethereum também. Porque se aprovou o ETF de Bitcoin, provavelmente aprove o ETF de Ethereum. E com a aprovação de ETF de Ethereum, a gente vai ter uma injeção muito grande de capital no Ethereum, trazendo uma grande valorização. E essa perspectiva de aprovação
traz uma euforia pro ativo. E com essa euforia a gente tem a valorização, tá bom? Então é importante a gente estar fazendo essa observação aqui para Ethereum. Veja aqui, a gente tem um ponto de suporte aqui no Ethereum nessa região de 2.250, o Ethereum pode vir buscar de novo essa região de 2.250, e aqui a gente tem um ponto de compra. Foi confirmado aqui o rompimento desse padrão. Veja que o Ethereum está dentro de um canal, está se movimentando dentro de um canal, da mesma forma que ele rompeu esse padrão aqui atrás, esse padrão de cunha, para formar o canal e buscar o topo, e formar o topo do canal em 2.360, ele voltou, segurou no fundo, e agora ele também rompeu aqui essa região de 2.236, que também era uma região de muita liquidez. Quando a gente vai observar no gráfico diário, a gente vai observar essa região como um ponto de muita liquidez para institucional, que capturou toda essa liquidez, e o próximo ponto de liquidez está aqui em cima em 2.350, tá bom, pessoal? Então o Ethereum pode sim dar uma agulhada nessa região, e toda essa região aqui são regiões de oportunidade para estar acumulando, isso acumulando para médio e longo prazo, para segurar o Ethereum para 2025, tá bom? Não é comprar agora para vender na próxima semana ou já vender na valorização de janeiro, mas sim vender em 2025, onde a gente vai ter a nossa maior valorização e todo o mercado encontrando topo, encontrando regiões de resistência macro, onde vamos efetuar as nossas realizações, tá bom? Então, Ethereum está dando oportunidades, e toda essa região aqui é uma lacuna, tá bom? A gente não tem tanta liquidez nessa região, ou seja, Ethereum pode tocar aqui em cima, 2.350, e ficar andando dentro dessa região aqui por todo o resto desse mês. Ainda falta uma semana e pouco ainda para acabar o mês, então o Ethereum pode andar dentro desse range aí para o decorrer desses últimos dias do mês e chegar em janeiro com a valorização e perspectiva de aprovação de ETF, tá bom? Pontos de oportunidade aqui para Ethereum: 2.250, se você não tem nada, onde ele está é oportunidade também. Lembrando que não é recomendação de investimento. Eu compraria se não tivesse nada. Então eu estou falando o que eu faria se não tivesse nada de Ethereum. Eu compro Ethereum e venho mostrando aqui para vocês as minhas compras desde formação de fundo e base de preço aqui embaixo, tá bom? Mostrei todas as minhas compras aqui para vocês, e para você que quer ter e não comprou ainda, infelizmente você vai comprar um pouco mais caro, vai ter que comprar um pouco mais caro, porque vai ser muito difícil ele voltar para aquelas regiões de novo. Então, para você não ficar de fora dessa oportunidade, você tem a oportunidade aqui em 2.250. Se você não tem nada, 2.300 é oportunidade também. E no rompimento dessa região aqui. Ah, Luiz, mas ele está dentro de um canal e ele pode tocar lá no topo e romper para baixo. Veja o que aconteceu aqui no Bitcoin quando ele formou esse canal. Vou estar te mostrando aqui para você ter um esboço do que pode estar acontecendo com o Ethereum, tá? O Bitcoin ele pode ter precedido esse movimento das altcoins. Por que ele precedeu esse movimento das altcoins? Porque ele já deu a largada e já subiu bem mais que a maioria das altcoins. Então todos os movimentos que foram formados no Bitcoin serão formados nas altcoins também, tá? E esse canal, que é o mesmo canal que está sendo formado lá no Ethereum, veja que ele conseguiu romper topo, mostrando que há uma pressão compradora muito grande o suficiente para formar uma característica atípica, rompendo um canal ascendente onde geralmente rompe para baixo. Ele rompeu, mostrando que a pressão compradora era crescente, e essa pressão compradora crescente trouxe o preço do Bitcoin até 44, houve a correção e agora a formação de pivô de alta para buscar lá as regiões de resistência em 47 e 48. E as mesmas coisas, as mesmas características podem ser formadas aqui no Ethereum também, tá, pessoal? Veja aqui, a gente tem a formação de canal. Vou apagar todos esses desenhos aqui para ficar mais claro para vocês, tá? A gente tem essa formação de canal aqui no Ethereum, da mesma forma que foi formado lá no Bitcoin, e ao chegar no topo, a gente tem a possibilidade de rompimento para cima, e com esse rompimento para cima, a gente vai ter uma valorização bem expressiva, puxando o Ethereum para 2.900, 3.000 dólares. A próxima resistência de curto prazo para Ethereum vai estar em 2.500, onde o Ethereum vai encontrar o topo desse canal e também vai encontrar uma resistência de longo prazo, que foi uma resistência onde ele segurou em pontos anteriores, tá? Quando a gente vai observar no diário e no semanal, veja que era uma resistência onde ele segurou e não conseguiu ultrapassar em diversos pontos, como aconteceu aqui nesse momento, onde era uma região
de suporte. Nesse momento vai passar a ser uma região de resistência, tá? Ah, Luiz, mas se vai ser uma resistência, então ele não vai passar. Não é isso, não é assim que funciona o mercado, tá, pessoal? Todas as regiões de suporte, todas as regiões de resistência podem ser rompidas, assim como aconteceu. Ele tocou uma, tocou duas, depois na terceira ele veio para romper. A mesma coisa pode acontecer aqui no Ethereum, ele pode buscar várias vezes essa região de resistência em 2.500 e depois ele ir para romper e buscar $3.000, $4.000, $5.000, e daí a gente tem o bull market acontecendo e grandes valorizações para todas as altcoins. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e vai ser sempre esse intuito, tá? Então se inscreve aí, porque eu tô aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse, conteúdos para estar te ajudando aí no seu dia a dia, para você estar operando, para estar acumulando, para estar aproveitando o máximo do próximo ciclo que pode começar a acontecer agora em 2024, tá bom? Então se inscreve aí, deixa o like se o vídeo te ajudou e vou deixar o link aqui embaixo do meu grupo do Telegram. O grupo tá aberto, você pode entrar lá e por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo do que está acontecendo com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!